Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e a um ponto da zona do rebaixamento do Brasileirão, o São Paulo atravessa o super momento na temporada para afastar uma fase e esquecer os recentes resultados ruins, como a derrota para o Fortaleza. O São Paulo aposta na sequência de jogos que terá pela frente no Morumbi. Depois de 25 dias, a equipe do técnico Crespo volta a jogar no estádio. Durante o período foram 2 derrotas e um empate em 3 partidas fora de casa, além de 6 gols sofridos e 3 marcados. Agora serão 3 jogos seguidos na capital paulista. O último jogo de São Paulo no Morumbi foi contra o Fortaleza pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terminou empatado em 2-2. Em seus domínios, o São Paulo está invicto a 5 jogos, sendo 2 vitórias e 3 empates. O último revés foi justamente para o Fortaleza no dia 17 de julho, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Robson marcou o gol que garantiu a vitória do Fortaleza. Apesar da sequência atual sem perder, o desempenho do São Paulo no Morumbi nesse Brasileirão não é bom. Foram apenas 10 pontos conquistados em 8 jogos dentro de casa, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e 7 gols marcados e 7 sofridos. O São Paulo abre a sequência de partidas no Morumbi nesse domingo contra o Atlético Goianiense. Na quarta, encara o América em duelo atrasado. Por fim, recebe o líder Atlético Mineiro no dia 25 de setembro. Contando todas as competições, foram 14 vitórias, 8 empates e 3 derrotas do São Paulo no Morumbi na atual temporada, aproveitamento de 66,6%. João Rojas parece cada vez mais fora do São Paulo. Após algumas boas atuações no Paulistão e renovação de contrato em maio, o jogador não conseguiu ter um bom desempenho em campo e, mesmo sem a necessidade de limitar estrangeiros, não foi relacionado pelo técnico Crespo para os últimos 2 jogos. Nas derrotas do São Paulo para o Fortaleza pela Copa do Brasil e Fluminense pelo Brasileirão, o jogador sequer ficou no banco de reservas. Pelo regulamento das competições da CBF, não é permitido relacionar mais do que 5 estrangeiros para uma partida. Nos 2 confrontos, no entanto, apenas 4 gringos do São Paulo estavam relacionados. Sendo assim, o jogador ficou fora por opção técnica. Rojas atuou pela última vez no dia 22 de agosto, quando foi titular na vitória sobre o Sport por 1-0 pelo Brasileirão. Desde então chegou a ser relacionado para 2 jogos, mas ambos não foi utilizado e ficou no banco de reservas. A tendência é que o jogador perca ainda mais espaço. Com as chegadas de Gabriel e Caleri, o São Paulo passou a ter 8 estrangeiros em seu elenco. Com isso, pelo menos 3 terão que ser cortados em todas as partidas. A perda de espaço também significa que o futuro de Rojas não deve ser no São Paulo. O jogador de 32 anos tem contrato com o clube até o fim dessa temporada. Neste ano, foram 4 gols marcados e 1 assistência em 29 partidas. Caleri deve reestrear pelo São Paulo nessa segunda passagem nesse domingo contra o Atlético Goianiense, e a torcida do São Paulo tem boas recordações do primeiro jogo que o argentino fez em 2016, na primeira vez que vestiu a camisa do clube. Há 5 anos, Caleri estreou anotando o único gol do São Paulo no empate por 1-1 contra o César Vallejo pela fase de grupos da Copa Libertadores daquele ano. O gol logo na estreia serviu de embalo para o jogador. No compromisso seguinte, pela primeira vez como titular, o argentino anotou 2 gols na goleada por 4-0 sobre o Água Santa pelo Paulistão. 5 anos depois, Caleri deve entrar no segundo tempo diante do Atlético Goianiense nesse domingo. O argentino voltou com status de ídolo pelo próprio São Paulo, apegado a uma primeira passagem curta, mas marcante. Em 31 jogos pelo São Paulo, em 6 meses de 2016, o jogador anotou 16 gols e foi destaque da campanha de semifinalista da Libertadores. O São Paulo caiu somente nessa etapa para o Atlético Nacional da Colômbia, que terminou com o título. O São Paulo contratou Caleri por empréstimo do Deportivo Maldonado, que vai começar a receber os $300 mil a partir do ano que vem. O contrato do centroavante vai até o fim de 2022.
Caso queira ficar com o jogador em definitivo, o São Paulo possui um valor fixado de 13 milhões de dólares, 15,7 milhões, para adquirir o jogador em definitivo. São Paulo e Atlético Goianiense entra em campo nesse domingo no estádio do Morumbi em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Pressionado após os últimos resultados ruins, o São Paulo precisa vencer para não correr o risco de entrar no Z4. Para essa partida, Miranda será uma baixa importante para Crespo. O capitão de São Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e fica fora. Com isso, Bruno Alves novamente deve ser acionado e Igor Gomes é mais um que irá cumprir suspensão automática. Benítez, por sua vez, foi punido pelo STJD com 2 jogos pela expulsão diante do Atlético Paranaense. Assim também será a ausência diante do Atlético. Por outro lado, Luan, reserva na eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil, deve voltar ao time titular. A grande expectativa está sobre Caleri, principal reforço do São Paulo nessa janela de transferências. O argentino irá fazer sua reestreia, porém, como ficou um bom tempo sem jogar, o atacante deve ser acionado aos poucos. Sendo assim, a provável escalação do São Paulo diante do Atlético é a seguinte: Thiago Volpe, Arboleda, Bruno Alves, Léo, Igor Vinícius, Reinaldo, Luan, Lisieiro, Gabriel Sara, Luciano e Rigoni.